Excelentíssimo senhor deputado Tim Gomes, preside a mesa, vice-presidente da Assembleia Legislativa, segundo vice-presidente. Excelentíssimo senhor deputado federal Raimundo Gomes de Matos. Excelentíssimo senhor deputado estadual Fernando Hugo, autor do requerimento que possibilita esse momento. Excelentíssimo senhor Luiz Dias Martins Filho, procurador-chefe da Fazenda Nacional. Excelentíssimo senhor Procurador de Justiça Luiz Eduardo dos Santos, representando a excelentíssima senhora Procuradora-Geral do Estado do Ceará, doutora Socorro França. Excelentíssima senhora Conselheira Soraya Vitor, representando o Tribunal de Contas do Estado do Ceará. Excelentíssimo senhor Romério Pinheiro Landim, promotor de Justiça do Estado do Ceará. Excelentíssimo senhor jurista e amigo de Djalma Pinto, professor da Escola Superior de Advocacia do Ceará. Senhora professora e jornalista e advogada honorária da OAB Ceará, que assim cuidadosamente a chamo, professora Adízia Sá, senhores deputados, deputadas, senhores vereadores, vereadoras, prefeitos, demais autoridades, estudantes, parabenizo aos estudantes que aqui propiciaram um momento de emoção e de reflexão, meus colegas de Ordem dos Advogados do Brasil, Dom Edmilson, que está aqui, esse bravo lutador, que tem sido uma bandeira forte da Igreja Católica, da sociedade organizada, do povo, em defesa da cidadania, conselheiro federal Danilo Mota, colega jurássico da advocacia cearense, nosso quase centenário José Maria Rios, por quem tenho muito carinho, demais conselheiros, conselheiras da ordem, advogados e advogadas. Falar sobre corrupção nesse momento em que vivemos no Brasil, talvez seja o momento mais fácil, porque passamos por imensa crise e a sociedade tem no noticiário, seja escrito, falado, televisionado, um vasto cabedal de informações para ver e apurar onde anda o seu dinheiro público. A análise que a Ordem dos Advogados do Brasil faz da corrupção é uma análise muito mais técnica, é um cuidado muito mais apurado. O colega José Tarcísio, que está aqui, que preside uma comissão da Ordem dos Advogados do Brasil de combate à corrupção eleitoral, sabe do que falo. Os nossos olhos, quando se voltam para a corrupção, se voltam sobre o olhar técnico de advogados e advogadas, que militantes das letras jurídicas conseguem enxergar, talvez um pouco mais, um pouco além do que enxerga a sociedade. E a Ordem dos Advogados do Brasil faz essa análise e tem como bandeira histórica. E quando eu digo história, é porque nós lutamos pela Constituição de 88, já no início da ditadura militar, de uma forma muito brava, muito aguerrida. E lutamos na Constituição Federal para que direitos e garantias fundamentais ali estivessem sedimentados. Ter no artigo 5º da Constituição de que todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, é garantir a qualquer um dos brasileiros e brasileiras que nos acompanham hoje de casa, no carro, através do rádio, a certeza de que podem opinar e de que são cidadãos e que podem exercer a cidadania. E a Ordem, quando faz essa análise, ela faz uma análise com instrumentos. Eu, quando observo o trabalho da Ordem dos Advogados do Brasil, aqui no Estado do Ceará, sempre levo em consideração a atuação das centenas de advogados e advogadas que defendem também os corruptos. Eu ouvi com muita tristeza aqui nessa casa do povo, um determinado deputado se referir ao papel da ordem como um papel menor pela atividade do advogado quanto da defesa dos corruptos. Todos também na Constituição têm direito à ampla defesa e o contraditório. Nós não podemos permitir a condenação pela condenação. E nós, advogados e advogadas, quando defendemos pela aplicação da justa pena, jamais pela inocência. É ledo engano aquele que imagina que a defesa empreenderá essa defesa no sentido de inocentar. Não, se não há pena de morte no Brasil, nenhum cidadão ou cidadã, leigo ou não, pode admitir pena de morte. Nós temos que exigir a legalidade. E quando exigimos a legalidade pela OAB no combate à corrupção, o fazemos também com estreito dever e observância à Constituição Federal. O artigo 37 da Constituição trata de que os princípios basilares da legalidade, da impessoalidade, da publicidade, da moralidade e da eficiência devem
instruir toda a atividade pública. Nós, quando criamos o Comitê Permanente de Acompanhamento e Combate à Corrupção, quando implantamos aqui no estado do Ceará o Observatório da Corrupção, o fazemos pela capilaridade técnica que temos em todo o estado do Ceará. Mas não basta só falar da corrupção, não basta só retoricamente utilizar a corrupção como um fator de popularidade, como um fator de discurso meramente retórico. É preciso enfrentarmos o cerne da questão. E no cerne de toda essa questão está, sem sombra de dúvidas, a própria política, deputado Fernando Hugo. O sistema político nacional já não é mais suportado nem mesmo pelos próprios políticos. Quando nós imaginemos uma campanha política cada vez mais cara, o Congresso Nacional retirou a doação de camiseta, de boné, de uma caneta, de um show, e os recursos declarados e não declarados são cada vez maiores. É inadmissível o crescimento do custo operacional e efetivo dessas campanhas. E isso sim é causa de inúmeros atos posteriores de corrupção. Nós, quando fazemos esse acompanhamento, fazemos sim de forma técnica. A ordem há poucos dias ingressou no Supremo Tribunal Federal, votado que foi pelo conselheiro federal Danilo Mota, que nos assiste nesse momento, e o Danilo sabe do que falo, pedindo que o Supremo Tribunal Federal declare inconstitucional um artigo de lei que permite a doação de pessoa jurídica. Quer dizer, em que todos deveriam ser iguais e ter isonomia para concorrer politicamente, um recebe doações de 100 milhões de reais de uma construtora, outro recebe de R$1 do vizinho da esquina, que o dá como troco para comprar água nas caminhadas pedindo voto. A população precisa enxergar isso. Nós precisamos ter a nítida noção de que os envolvidos nesses momentos de corrupção também têm esteio no momento eleitoral. É essa sim uma análise que tem que ser feita, e feita não só agora, no foco em que muitos estão sendo acusados, muitos estão sendo punidos, mas que os políticos entendam, e esse aqui é a casa própria. Eu falava com o Fernando Hugo há pouco, eu digo, Fernando, eu falo sobre corrupção. Tenham como dever, pela representatividade que tem a Ordem dos Advogados do Brasil, pela importância histórica que tem essa instituição, nós temos como obrigação pugnar pela lisura dos atos públicos, pela transparência da administração pública e apoiar e aplaudir aqueles que têm investigado e pugnado por mais transparência ainda na administração das coisas públicas. Agora, nós também temos que enfrentar algo que aqui nessa casa pode ser também enfrentado, que é o cerne, a origem, a semente de tudo isso, que é as estratosféricas campanhas políticas que fazem com que políticos sérios, homens vocacionados para a administração, homens vocacionados para a legislatura, homens vocacionados para administrar o erário, se afastem da política. Nós podemos lembrar, na última eleição para governador, deputado federal, deputado estadual e senador, quantas declarações de políticos nós não assistimos, lemos, de que não concorriam porque não tinham dinheiro para concorrer. Isso é o momento de nós discutirmos o financiamento público de campanha. O fim dessa grande farsa que as pessoas se propõem, em que o dar agora é o cobrar depois. Esse cobrar depois sai caro no bolso do cidadão. O PIB nacional já é atingido na carga tributária em 40%. Nós temos hoje de R$100 que o cidadão comum ganha, direto ou indiretamente, cerca de R$38 vão para o poder público. Vão para a administração federal, para a administração estadual ou para a administração municipal. E esses recursos são pagos novamente na forma de serviços. Por quê? O cidadão que já paga impostos é obrigado a arcar com a educação dos filhos, com segurança, se quiser ter segurança, com saúde, se quiser ter uma saúde, embora medíocre, mas se quiser ter um pouco mais de saúde, vá para o campo privado. Ou seja, sendo tributado de novo, arcando de novo, com custos que operacionalmente já deveriam estar embutidos na carga tributária que tem. É fundamental para nós, advogados e advogadas, pelo poder que temos de convencimento, pela palavra e a opinião firme que temos, orientar e demonstrar à população a necessidade de acompanhar as investigações, de denunciar e
E isso resvala numa cultura nacional do jeitinho. Eu fiquei muito feliz de ver esses jovens aqui fazendo essa manifestação, porque eu sinto que o país vive um novo momento, uma mudança de cultura que irá propiciar, talvez, uma mudança também no jeitinho brasileiro. Quando você estaciona o carro no local indevido e imagina você que aquela corrupção feita à guarda, que aquela alteração feita no peso de um produto, ela não tem uma impactação no seu dia a dia? Tem. E é importante que a população saiba disso, porque são desses pequenos atos, desses pequenos jeitinhos, que nós permitimos, sem nos apercebermos, os grandes lastros de corrupção. Quisera não ter aqui que falar 4 ministros afastados no governo federal, centenas de prefeitos espalhados pelo Brasil, o cuidado que tenho pela não generalização, porque é preciso averiguar, acompanhar e apurar, mas é um momento de extrema dificuldade em que o país passa, porque a própria governabilidade é discutida no âmbito municipal, estadual e federal. Recursos públicos importantes, que poderiam ser pontes, estradas, colégios, levados pelo ralo da corrupção para financiar novamente esse ciclo, e na eleição seguinte nós fazemos de conta que não estamos vendo nada. De que adianta, meu amigo Regis Quixadá? Perto da eleição nós dizemos que voto não tem preço, tem consequências, se não conseguimos alterar agora o sistema de eleição no Brasil. Nós precisamos acordar para isso. É um momento de debate, mas é um momento de muita reflexão. Que país nós queremos? Nós queremos continuar num faz de conta, em que alguns imaginam que são eleitos graciosamente, outros imaginam que votam graciosamente, e no final, quando tribunais de contas, Ministério Público averiguam, o ralo da corrupção tem levado boa parte do que se arrecada. É importante, e agradeço a oportunidade do deputado Fernando Hugo, de abrir essa casa. E hoje abrir essa casa, deputado, não é só estar aqui, é estar no lar de centenas de milhares de pessoas que nos assistem, que nos escutam. E que, por mais duras que sejam as colocações, a ordem precisa fazer. Nos colocamos à disposição com o Observatório da Corrupção, já instalado, empossado no Ceará, com o Comitê Permanente, para que a ordem possa contribuir, e contribuir de forma efetiva no combate à corrupção no nosso país. Basta de corrupção. Muito obrigado.